Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que está muito próximo, por detalhes, pela contratação do jogador Luiz Henrique. O Pantera rubro-negro vai ser chamado agora. Meu amigo João Guilherme e o Vene Casagrande falaram sobre essa contratação, a gente vai analisar aqui. Chega aqui daquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte e se inscrever aqui. Todos os dias trazemos para vocês, as informações do nosso Mengão, tá bom? Vamos lá então, já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoa, Piauí, Pará, Amazonas, no Acre, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, põe aí o seu estado, quero saber da onde você está assistindo nossos vídeos aqui, ou se você está fora do país, em outro país, escreve aí nos comentários. Créditos, canal João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Falar sobre novelas. Pô, você é noveleiro, João Guilherme? É, rapaz. Porque estamos chegando ao final de uma novela que deu muita audiência. A novela Almada, e está começando outra novela. Afinal de contas, a programação tem que seguir a novela Luiz Henrique. Bem, gente, o Fabrício Romano, jornalista internacional, já postou nas suas redes que o Thiago Almada está acertado com o River Plate e o River Plate está acertado com o Atlético de Madrid. Tudo aquilo que nós conversamos aí nos últimos tempos acabou se confirmando, né? A vontade do jogador teve uma influência muito grande, né? A família dele preferiu que ele voltasse para a Argentina. O Almada não conseguiu o que ele queria, que era ficar na Europa. A Europa não se interessou por ele, e ele tinha dois caminhos. Um caminho, vir para o Flamengo, e apresentou a ele um grande projeto, e fez uma grande proposta, e o River Plate. Ele voltaria para o país dele, jogaria num grande clube também, e com muitos amigos que estavam com ele na seleção da Argentina, campeões do mundo em 2022, como o Angel Correa, o Otamendi esteve com ele agora, inclusive, em 2026. A vontade da família de voltar para Buenos Aires também, a família não curtiu muita experiência de morar no Rio de Janeiro, então o Flamengo fez o que poderia fazer, minha gente. Acho que críticas em relação ao Flamengo não ter conseguido contratar o Almada não procedem, porque o Flamengo fez de tudo. Só que existem situações na vida em que a vontade da pessoa acaba prevalecendo. E foi o caso da escolha do jogador. O Almada escolheu jogar no River Plate por todos esses motivos. O Flamengo tentou. Seria uma contratação espetacular? Sim, porque o Almada viria para uma posição pedida pelo técnico Leonardo Jardim e já iniciaria um processo de sucessão para o Arrascaeta. Ele tem características parecidas, mas não foi possível, né? O Arrasca continua e o Flamengo tem Carrascal, que anda em baixa com a nação rubro-negra, mas é um jogador que tem muita qualidade, embora tenha característica diferente do Almada. Tem o Samuel Lino, que o Leonardo Jardim está adaptando ali, e ele vem se mostrando um jogador de grande qualidade para exercer essa função, jogando mais centralizado, vindo de trás. E tem também o Paquetá, que está retornando ao time e que é um jogador muito versátil e que pode também exercer essa função. Então a novela Almada está terminando e a novela Luiz Henrique está apenas começando. Aí tem uma diferença muito grande. O jogador tem vontade de jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, ele quer voltar para o Brasil, ele entende que vai ser muito importante para ele, nesse momento, sair de um país que está em guerra, que está limitado porque não joga competições internacionais, a visibilidade é reduzida, tem uma insegurança muito grande e ele prefere retornar para o Brasil. E o Flamengo conversa com o Zenit para contratar o Luiz Henrique. 30 milhões de euros é a pedida do clube russo. Temos que agradecer a Carlo Ancelotti. Por que, João Guilherme? O Ancelotti não colocou o Luiz Henrique para jogar na Copa do Mundo. E isso, de alguma forma, desvalorizou o jogador. Você já imaginou? Se o Luiz Henrique tivesse entrado nos Jogos do Brasil, tivesse feito grandes partidas, ele
dificilmente teria esse valor de mercado atual e poderia até mesmo ir para uma equipe da Europa. Mas não, ele pouco participou da Copa, voltou para a Rússia até desvalorizado em relação ao que ele foi para a Copa do Mundo, e o Flamengo sempre teve interesse nele. O presidente BAP nunca escondeu que o Luiz Henrique é um jogador que ele gosta muito e gostaria de contratar. E está tentando. E prestem atenção nisso. A vontade do jogador vai fazer a diferença, assim como fez no caso Almada. A diferença está aí. Um não queria vir, o outro quer vir. Isso pode fazer com que o Flamengo tenha um time ainda mais espetacular. Vocês já imaginaram uma equipe? Isso aqui é uma viagem, tá, gente? Mas já imaginaram um time com, do meio para frente, Jorginho, Paquetá disse que a posição que ele mais gosta de jogar é de segundo homem de meio campo. Arrascaeta, Luiz Henrique, Pedro e Samuel Lino. Aí é covardia. Para tudo. Será que veremos isso? Não vou aqui cravar. Porra, ele vem, já é do Flamengo, de maneira nenhuma. Isso aí, e o caso Almada é mais uma lição nesse sentido, é só quando está tudo acertado, assinado, divulgado, é que a gente pode dizer que o jogador já é de um clube. Agora, o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo. E a chance dele jogar no Flamengo, embora a pedida financeira seja elevada e a forma de pagamento também seja algo a ser discutido, ela é boa. Porque quando quer, isso já é um passo decisivo para acontecer. Tá legal, nação rubro-negra? Então vamos continuar acompanhando agora essa novela que tem tudo para ter um final positivo para o Flamengo. Essa é a expectativa. Eu já tô ansioso aqui para narrar jogo do Pantera Negra, ou melhor, Pantera Rubro-Negra. Já pensou? Vai ser um deboche, hein? Então tá bom. Muito obrigado por estar aqui. Só uma atualização sobre o Wallace. A gente disse 2 vídeos atrás que o Bragantino está interessado novamente na contratação de Wallace, só que agora eles querem por empréstimo. O Flamengo não ficou muito animado com essa possibilidade. O Flamengo entende que o Wallace, embora não esteja vivendo seu grande momento, mas eventualmente é utilizado pelo Leonardo Jardim, e se fosse para fazer negócio, que fosse em definitivo. Não faz sentido para o Flamengo emprestar o Wallace nesse momento para o Red Bull Bragantino. Só essa atualização para vocês e uma informação que eu acabei de receber. Mais de 43 mil ingressos emitidos para Flamengo e Vitória no domingo, 7h30 da noite, Dia dos Pais, inclusive. Segundo essa pessoa da diretoria, a expectativa lá no Flamengo é de 68 mil presentes no Maracanã. E a expectativa também é de um bom jogo do Flamengo, porque o Flamengo está tendo muito tempo para treinar e se preparar para esse duelo e para o duelo seguinte, que é com o Cruzeiro pela Libertadores da América. E o Cruzeiro vem reforçado. Já o Flamengo, até agora, nada. Luiz Araújo começou o trabalho de transição, acho que não fica à disposição contra o Vitória, a ver se fica à disposição contra o Cruzeiro. Pelo menos, nesse momento, é o único jogador que é dúvida para pegar o Vitória. Os demais atletas estão à disposição, tá bom? Inclusive, Léo Pereira vem treinando normalmente. Agora vamos falar de Cebolinha. O GE.com publicou uma matéria, e eu vou ler aqui o título da matéria. Salário alto de Cebolinha no Flamengo dificulta acerto com clubes interessados. Bom, essa teoria do salário alto cai por terra a partir do momento que o Cebolinha já foi procurado por clubes da Série A para assinar um pré-contrato e ter o jogador em janeiro. E outra, esses clubes queriam ter o Cebolinha já agora. Só que todo mundo sabe que o Flamengo não liberaria de graça o Cebolinha para reforçar um outro clube do futebol brasileiro. E por quê? Porque esse clube interessado não vai fazer um investimento para tirar o jogador do Flamengo agora, sendo que daqui a 3 meses pode ter o jogador de graça. Então, se o jogador chegasse no Flamengo e negociasse uma saída do Flamengo, esse clube já teria contratado. Venha quais clubes? O Cruzeiro, antes de fazer todas essas contratações para o setor ofensivo, queria o Cebolinha. Bruno Spindel foi quem contratou o jogador nos tempos do Flamengo e gostaria de levar para o Cruzeiro. O Corinthians, Marcelo Paes, procurou um dos empresários do atleta. Fernando Diniz aprovou a contratação para ter o jogador, obviamente, de graça esse ano, ou assinar um pré-contrato e ter o jogador em janeiro. O Palmeiras já procurou. O Santos já procurou. O Grêmio já procurou. O Internacional, porque o Fabinho, o soldado, ex-dirigente do Flamengo, é o dirigente do Internacional. E eu falo isso dando ênfase ao Internacional, que o Internacional é o maior rival do Grêmio, clube que ele tem uma identificação muito grande. Então, vários clubes procuraram e têm interesse em Everton Cebolinha. Salário alto de Cebolinha, para mim, é só para jogar
hater em cima de um jogador que já não tá nas graças da torcida do Flamengo. Aí eu acho sacanagem com o jogador. E outra, se um jogador tem salário alto, a culpa não é dele. Ele pediu na ocasião que ele estava no Benfica, o Flamengo quis pagar. Mesmo que fosse isso, o culpado não é o jogador. E não é isso. Ainda tem outro ponto. Vene, então por que ele não assina um pré-contrato com algum clube da Série A e sai de graça em janeiro? Por que ele não decide logo a vida? Sabe por quê? Os empresários não vão fazer isso. Vou dar um exemplo. Imagina se ele assina um pré-contrato com o Palmeiras. Como que ele vai continuar jogando com a camisa do Flamengo tendo assinado um pré-contrato com o Palmeiras? E é óbvio que isso vai vazar. Sabe por que vai vazar? Porque quando assina um pré-contrato, o Flamengo, no caso, ainda clube dele, vai saber, porque é comunicado via e-mail. Então os empresários não vão arrumar uma briga com o Flamengo, porque eles têm uma ótima relação, e nem o jogador vai forçar uma saída agora. Então é errado dizer que salário alto impede acerto com clubes interessados. O Cebolinha nesse momento está dando prioridade à saída para o exterior, inclusive. Ele falou isso para os empresários dele. Então, gente, assim, não é que eu esteja defendendo o Cebolinha, tá? Quer dizer, nesse caso eu tô defendendo, sim, ele não tem culpa. Se o salário dele é alto, ele não tem culpa. E isso não procede que salário alto impede acerto com outros clubes. Outros clubes já se acertaram com ele. A questão é, pela boa relação, os empresários não vão assinar um pré-contrato com o clube da Série A. E até o momento, para o exterior, não surgiu nada que ele gostasse. No meio do ano surgiu um time da Turquia, um time pequeno da Turquia, ele não quis ir. Ponto. E para o jogador tá tudo bem sair em janeiro. Vai ser até melhor para ele financeiramente falando, porque ele vai poder negociar luvas. Vene, mas o Gabigol assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e saiu. Pois é, porque o Gabigol brigou com a diretoria do Flamengo, vocês vão se lembrar disso. A relação Gabigol e a ex-gestão do Flamengo acabou. Não tinha relação. Pelo contrário, né? Brigaram feio. Landim falando mal dele, o Gabigol falando mal do Landim. Então, gente, é isso sobre o Cebolinha. É isso. Ele vai ficar até dezembro, embora já tenha dito que daquele jeito dele. Isso, inclusive, os próprios empresários comentaram com ele, pô, Everton, evita fazer isso. Não, né? É melhor não vai por esse caminho e tal. Ele devia estar chateado porque ele não estava sendo aproveitado, enfim. Externou, não vai mais externar. E, gente, já estamos em agosto, né? Setembro, outubro, novembro, 3 meses o cara vai embora. Então, repito, dizer que o alto salário do jogador impede acerto com outros clubes não é o caminho correto, segundo o Flamengo, segundo os empresários do atleta. Então, eu trouxe a minha informação, a minha apuração. Repito sempre, não sou dono da verdade, eu só me responsabilizo por aquilo que eu apuro. É muito mais fácil eu ficar copiando e colando informação dos outros. Mas não acho bacana comigo mesmo. Eu não dormiria bem, entendeu? Então eu prefiro correr atrás da notícia e trazer aquilo que eu apuro. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho nesse caso do Cebolinha para ver o que vai acontecer, se ele vai sair mesmo do Flamengo. Inclusive, queria até a pergunta de vocês, se vocês acham que ele deve sair ou não. Agora, olha só, o Flamengo tem um dia decisivo, dia D, pelos reforços para a Copa Libertadores da América. O Flamengo joga com vitória já nesse domingo, pelo Campeonato Brasileiro, depois já enfrenta o Cruzeiro, cara. E aí, cadê os reforços, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, no site do Globo Esporte, fala sobre esse dia D, fala o seguinte, ó, o Flamengo chega ao dia D para ter reforço na Libertadores. Prazo não influencia em desejo por Luiz Henrique. Tendência é que o rubro-negro não tenha reforços inscritos para as oitavas, mas poderá fazer trocas caso avance às quartas. Ó, e fala o seguinte, ó, o Flamengo chegou ao dia D. Nesta sexta-feira termina o prazo para inscrever reforços para as oitavas de final da Copa Libertadores. A tendência é que, a menos que alguma negociação avance de maneira rápida ao longo do dia, o clube não tenha novidades para os confrontos contra o Cruzeiro. Isso, porém, não altera o interesse rubro-negro em Luiz Henrique. O regulamento da Conmebol permite que os clubes participem e façam até 5 trocas nas suas listas de inscritos até às 18 horas do último dia útil anterior à semana de início das oitavas de final. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro no próximo dia 12 no Mineirão, ou seja, o prazo para registrar novos atletas se encerra nesta sexta-feira. Então, a gente tem essa ideia agora de que eu acho que o Luiz Henrique não vai jogar as oitavas de final da Copa Libertadores da América, ele chegando no Flamengo. Então, provavelmente, ele jogará apenas as quartas de final. Vamos ver, hoje pode acontecer. Quem sabe hoje não se anuncia um novo reforço do Flamengo, Luiz Henrique, e aí dá tempo para ele se inscrever. A gente vai ficar de olho, vamos acompanhar aqui as informações do Flamengo durante o dia, mas na minha opinião, eu acho que o Luiz Henrique deve assinar com o Flamengo,
mas deve jogar somente as quartas de final da Copa Libertadores da América, caso o Flamengo passe, e tomara que passe, né? Torcer para isso vir acontecer, e aí ele joga as quartas de final. Bom, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo durante o dia todas as informações do Flamengo. Eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Mengão, tá bom? Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.